Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um MegaCast, Reino e Empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com um excepcional convidado. Vamos conhecer um pouquinho da história dele. Ele vai contar a trajetória, uma história de superação, de fé e de coragem. Vai impactar e mudar a tua vida. Fique conosco até o final. E, Diogo, seja muito bem-vindo ao MegaCast. Obrigado, boa tarde aí a todos que estão aí nos assistindo. Para mim é uma honra, um prazer aí estar aqui iniciando, participando desse projeto aí, que é um projeto que veio de Deus, que eu tenho certeza aí que já é sucesso aí para todos. Obrigado aí, velho. Amém, amém. Irmãos, eu já vou dar um spoiler aqui. Você tá vendo que tem uns pãezinhos aqui e o Diogo, rapaz do céu, ó. Só não tá quentinho, porque veio no caminho e esfriou um pouquinho. Mas pães de farinha, coisa linda de Deus. Então, daqui a pouquinho, no final, ele vai deixar o Instagram dele aqui e você vai poder acioná-lo e poder desfrutar disso daqui. Mas vamos lá então, Diogo. Diogo, eu sei que você tem uma história muito linda, uma história de fé, de superação, de coragem, de ousadia. Por isso você está aqui hoje no MegaCast. Diogo, a pergunta que não quer calar. Como tudo começou na sua vida? Qual foi o insight que você parou, respirou e falou, cara, eu preciso mudar a minha rota, preciso mudar de vida, preciso buscar algo para mim, para minha casa, para minha família. Como tudo começou, Diogo? Bom, vamos lá então, né? O pãozinho só não tá quente aí, que foi produzido agora pela manhã, mas é pão de hoje, os pães são todos eles feitos no dia, entregue sempre no dia, tá bom, pessoal? Então vamos lá, como começou tudo o Difarini? Cara, vem tudo através de vida, tudo através de testemunho. Eu nunca havia trabalhado com cozinha, nunca havia trabalhado com alimento. Até mesmo quando eu casei, eu não sabia nem fazer um arroz corretamente. Né? Então, assim, a vida na cozinha para mim sempre foi muito desafiadora, né? E a palavra já nos diz, né? Deus escolhe, não, Deus capacita os seus escolhidos, né? Então, ali eu já percebi que ele havia começado a me escolher de alguma forma, né? Então, como que começou o Difarini? Eu trabalhava numa empresa, numa distribuidora de bebida, atendendo clientes, fazendo rota. Então, eu trabalhava com a moda da empresa e num dia eu acabei sofrendo um acidente de trabalho, visitando um cliente. E fui afastado do trabalho e foi um acidente grave, inclusive. Quebrou perna, quebrou quadril, fiquei de cama durante um tempo, 2 meses em cama. Depois teve a parte de reabilitação, então teve cadeira de roda. Fiquei com o Lizarov, né, que é a gaiola na perna. Então fiquei com a gaiola na perna aí 1 ano e 2 meses. Então assim, você fica impossibilitado de fazer determinadas coisas, de trabalhar, de dirigir. E, enfim, aí foi todo um processo, você entender o porquê aquilo estava acontecendo mesmo com você. Dentro da empresa eu era uma pessoa até bem reconhecida, eu atendia autosserviço, então eu atendia redes de supermercado, então eu tinha até um certo domínio sobre o assunto que eu estava ali e almejava crescer dentro da empresa. Mas ali já Deus começou a mostrar através do acidente. A gente se pergunta por que acontece isso comigo, por que vem acontecendo. E Deus foi falando mesmo que aquilo ali não era para ser, não era para acontecer, não era para eu estar ali naquele momento. Dando continuidade então a Difarini, eu trabalhando no setor comercial, eu com uma criança de 1 ano em casa, minha esposa ela não estava trabalhando porque era eu que trabalhava fora. Só que daí as contas começam a chegar, né? Você não está trabalhando, você não está ativo. Minha esposa teve que sair trabalhar e eu ficar em casa nesse período até eu me recuperar de uma certa forma e voltar ao trabalho. E eu, na forma de ser comercial, uma pessoa que buscava sempre números, bater meta, alcançar meta, chegar em números... Aquilo ali começou a me incomodar, começou a me deixar em casa de uma tal maneira assim que eu não sabia o que fazer, né? Foi na época de pandemia que eu me machuquei. Na pandemia eu perdi minha mãe também, por conta da pandemia. E eu já não sabia muito mais o que me virar. Abri um dia o armário, vi que tinha 1 quilinho de trigo lá. Catei o caderninho da minha esposa, da avó da minha esposa, tinha uma receita de um pãozinho. Fiz essa receita de pão.
sem saber mexer na cozinha, sem saber cozinhar, sem saber lidar com a cozinha. Fiz o pão, minha esposa chegou no dia, comemos o pão, meu cunhado, o irmão da minha esposa foi em casa, comeu o pão, tudo. Falei, o pão da receita que sua avó fazia, tudo. Falei, ficou gostoso, ficou diferente. Falei, deu certo, deu certo. E aquilo começou a mexer comigo de uma forma assim, cara, o pão ficou gostoso, né? Tá. Vou fazer de novo. Fiz de novo um outro dia que eu tava assim, sem saber o que fazer, com aquela falta de dinheiro em casa, a esposa saindo trabalhar, criança pequena, e você sabendo que você é o responsável por prover dentro do seu lar também, né? Abri ali de novo o armário e tinha lá o trigo de novo. Falei, vou fazer mais um pão aqui para passar o tempo, né? Fazer alguma coisa. Sim. Nem tava com a intenção de comercializar o produto. Fiz a massa, fiz ali a quantidade, deu 3 pães no dia, inclusive. Coloquei ali, sem medir, sem nada de profissionalismo. Medi ele ali, deu 3 pães. Falei, o que eu vou fazer com esses 3 pães agora? Aí a veia comercial me chamou ali. Anunciei no grupo do condomínio que eu moro. Vendo pão caseiro. Mas foi assim, questão de 10 minutos, vendeu. Guardei um, né? Lógico, né? Quando a minha esposa chegar do trabalho, você tem que agradar ela de alguma forma. Cadê os outros? Falei assim, vendeu. Ela, como assim? Falei, não sei. Peguei, fiz o pão, anunciei, vendeu. E teve mais gente que pediu, amanhã eu vou comprar mais um trigo e vou fazer. E foi assim que começou de Farine. Então eu comecei nessa necessidade de achar alguma forma de você colocar mais um ganho dentro de casa para suprir as necessidades e as pedidas dos pães. Então aquilo ali eu comecei a ver como uma forma de negócio. Falei assim, peraí, então se eu pegar o trigo e produzir, eu vou conseguir vender. E aí eu comecei a produzir todo dia, 3, 4 pãezinhos produzindo. E a galera ia pedindo. Chegou num certo momento que eu comecei a produzir ele de uma forma... até mesmo com produção. Então eu contava o tempo e comecei a errar muito porque eu não tinha a técnica necessária. E eu falei, cara, isso não vai dar pra mim mais não. Não tinha nome, nada. Era só o pão caseiro no condomínio. E aí começaram a vir pedidos. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses parado sem fazer pão. Tem pão, não tenho mais pães, eu não faço mais pães, não tenho mais pães. Meio que fugi, né? Aí até que um dia minha esposa virou e falou, você não vai fazer mais os pães? Estão perguntando. Eu falei, eu vou fazer. Aí pegou, fiz, e deu certo, e começou a girar, e apareceu um curso, e eu fiz um curso de um pão, fiz o curso de outro pão, e comecei a profissionalizar, a entender o tempo do pão, né? O pão é um produto que é um fermento, é um produto vivo, a gente diz, né? Então, ele necessita do tempo, então ele interfere clima, temperatura, ambiente, pro tempo dele crescer. E aí eu fui aprendendo e fui desenvolvendo de Farine. O de Farine está aí já na estrada, aí nas ruas, já praticamente 3 anos sendo produzido. Aí são alguns tipos de pães diferentes já que a gente produz. Já não é mais só aquele tradicional, daquela receitinha da Vó Maria. Mas temos também pães de batata, pão de mandioquinha, integral, tem pão doce, enfim, uma variedade já. Hoje, através do que Deus mudou, né? Ele me transformou, me tirando de um ambiente de trabalho e me colocando em outro, né? No início não entendi muito, ainda assim é uma luta entender como que seria se eu tivesse continuado, se eu tivesse retornado, mas não, aí o pão ele tem sustentado aí sim. Ô Mega, então, cara, essa história é fantástica. Então vamos um pouquinho mais fundo. Bora. Vamos um pouquinho mais fundo. Então, vamos dizer que a tua história é como se fosse o princípio. É isso. Gênesis 1. Gênesis 1. A princípio, a terra estava sem forma e vazia. Na tua concepção de visão natural, estava um caos. Não tinha perspectiva, não tinha esperança. E aí Deus libera uma palavra, Deus entrega uma direção, toca no teu coração. E eu vejo como se fosse haja luz, né? Deus trouxe luz, cara, trouxe uma ideia. Vou fazer um pão e vou começar. Ou seja, daquilo que aparentemente era só uma distração para o momento que você estava vivendo, hoje virou uma fonte de renda, um empreendedorismo fantástico, é isso? Exatamente. Perfeita colocação que você fez aí, Mega. Nunca tinha pensado, visto nessa ótica sua, né?
Gênesis 1 ali. No início foi o caos, né? Então, assim, literalmente as nossas vidas tinham virado de perna pro ar, né? Até então minha esposa ficava em casa, aí eu saía para trabalhar, aí as contas apertaram, então virou um caos, virou aquela bola de neve, né? E aí tudo foi tomando forma, e aí a gente chegou onde que nós estamos hoje, aí através da mão de Deus sobre nós. Aí. Glória a Deus, aleluia. Queridos e queridas, é fantástico, né? Você poder ver que, de fato, se o ser humano ele tiver disposição, coragem e fé, ele pode superar, né, a si mesmo, ele pode ultrapassar os seus limites e daquilo que parecia um caos começa a ter uma nova esperança, a um novo mover de Deus. E eu vejo, Diogo, é uma história parecida como Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Deus ele leva Ezequiel até esse Vale de Ossos Secos. E ele pergunta para Ezequiel, fala, olha, o que você vê? Ezequiel fala, eu vejo ossos secos, sequíssimos. Né? De repente poderia ser a tua visão naquele momento. Né? Poxa, o que você está enxergando? Cara, não estou enxergando nada, cara. Acabei de sofrer um acidente, tive uma perda. Cara, não tem como enxergar. E aí Deus libera uma palavra para Ezequiel. Então profetiza. E Ezequiel então começa a profetizar. Ou seja, é Deus falando, olha, põe na minha conta. Confia em mim, cara. Confia em mim, vai lá, faz esse pão. Confia em mim, bota lá no grupo do condomínio, confia em mim. E olha, hoje você tá uma potência, cara. É isso mesmo, cara. Que olha, que visão, né? A gente às vezes, a gente não acredita no nosso potencial, né? A palavra mesmo diz, né? Recentemente li um livro, Uma Vida com Propósito, que ele diz que nós temos dezenas de centenas de dons, mas nós não buscamos. A gente só encontra os nossos dons mesmos se nós buscarmos, se nós tentarmos, porque o erro também faz parte da tentativa. Se você deixar de tentar buscar o seu dom, você não vai saber se você tem esse dom. Se você errou, se você falhou, não é uma falha, não é um erro, é uma tentativa de acerto mesmo, né? Então é aquele profetizar mesmo, como diz a palavra, como você exemplificou muito bem na vida de Ezequiel. Diogo, eu queria saber um pouquinho mais ali do teu momento que te trouxe aqui onde você está. Você falou que passou por algumas situações. Nesse tempo, você já tinha encontrado Jesus? Você já tinha deixado Jesus entrar na sua vida? Ou você estava, como se diz, né, curtindo o mundo adoidado? E depois eu ainda tem tempo, deixa para depois. Como que foi esse tempo que você passou? Você buscou a Deus ou você já tinha uma visão acerca de Deus? Fala um pouquinho para nós acerca disso. Eu encontrei Jesus, eu me converti no ano de 2018. Como você falou aí, né, o exemplo, ele estava curtindo o mundo. E minha esposa trabalhava numa loja, ali ela encontrou uma pastora, que ela tinha um grupo de mulheres, uma célula, e elas começaram a se reunir com mais frequência num hotel aqui próximo. E elas acabaram convidando a minha esposa para ir. Minha esposa se interessou, começou a ir. E aí eu acabei me relutando um pouco até começar a ir. Então, até eu começar a ir, quando eu ia, frequentava. E o mais engraçado é que as palavras eram direcionadas mesmo a mim. Então, assim, todo culto, todo encontro que nós tínhamos ali, todas elas já eram convertidas. Mas a palavra vinha direcionada a mim. Era Deus usando aquele espaço para falar diretamente comigo. Ainda assim, relutei um bom tempo, até entender, a converter, a deixar o velho homem para trás. E aí ele teve algumas lutas, alguns acontecimentos que impediam-me de declarar o meu amor a Jesus. Então foi acontecendo alguns casos ali que acabava me interrompendo, não deixando eu chegar até lá. Só que um dia eu cheguei e declarei: hoje eu pertenço a Jesus, Jesus é meu único e suficiente Salvador. E ali eu encontrei, me converti verdadeiramente. E logo em seguida veio a pandemia, né, como eu tínhamos falado. A pandemia, então, ela veio com um caso aí de um acidente sobre mim.
Infelizmente, algumas igrejas tiveram que fechar as portas, a gente não tinha toda uma estrutura. E ali eu me afastei novamente, de certo ponto, de uma igreja, né? Ali eu não tinha mais o contato com essa pastora, com alguns irmãos da igreja, como era um grupo pequeno de mulheres. E ali eu fui, parece que assim, não Jesus me perdendo, mas o inimigo tentando me resgatar de volta para eles. Então, assim, aconteceu muitas batalhas, muitas lutas, até o acidente, assim, é um testemunho muito grande sobre a minha vida. E no ano de 2021, eu fui até a minha esposa novamente, né? Tem que ser nossa esposa, cara. Se não é a mulher na nossa vida, a gente não é nada. Me levou novamente ali para a igreja, ali no Fonte da Vida. E ali eu, ainda assim, com lutas, até entender. E a vivência que eu tenho, o encontro com Jesus que eu tive dentro ali da Fonte da Vida mesmo, assim, foi genuíno. E é transformador diariamente o que Jesus, o que Deus tem feito sobre as nossas vidas, né? São muitas bênçãos. Há lutas, né? A palavra diz, no mundo haverá aflições, e não vai ser diferente com nós que estamos debaixo da proteção divina. Vai acontecer com todo mundo, mas nós temos que ter bom ânimo, porque a gente vai superar tudo isso. Cara, que fantástico. É algo que me surpreende, é como se nós vivemos em um tempo em que há um esfriamento, né? Há aquele comodismo, mas Deus ele sempre vai dando uns toques, Deus ele sempre vai mandando alguém, né? Deus sempre vai pedindo para alguém te visitar, Deus sempre vai solicitando a tua presença até te resgatar de forma por completo, porque Deus, na verdade, ele não quer simplesmente você, ele quer o teu coração, ele quer os teus pés, as tuas mãos, os teus lábios, o teu sorriso. Deus ele quer você por completo. Assim como um dia ele entregou Jesus por mim e por você, ele também quer isso por completo. E Diogo, hoje você contando desse momento de conversão, você se lembra de quando você teve aquela reprogramação, aquele F5, falou, poxa, cara, aquele momento de só você e Deus, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso servir a Deus. Você se lembra desse momento, assim, ele vem na tua memória com riqueza de detalhes, fala, cara, é agora. Diariamente, né, a gente tenta essa mudança, né? A gente busca essa mudança genuína nossa diariamente. Mas eu acho onde que deu esse estalo mesmo foi no momento que nós estávamos passando por uma certa batalha, minha esposa e eu, e nós nos encontramos no encontro de casais, né, no Famílias Abençoadas ali, que foi onde nos direcionou e mostrou a mudança total que nós tínhamos que ter nas nossas vidas. E ali foi onde que onde nós nos entendemos e nos reconectamos e cremos e tivemos essa clareza de servir. Daqui para frente eu tenho que servir a Jesus, daqui para frente eu tenho que servir a Deus, eu sou servo de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali a gente declarou, nós colocamos num quadrinho lá na nossa casa nesse momento e, cara, foi assim a mudança genuína mesmo, assim, onde que nós entendemos que nós tínhamos que servir, foi no Famílias Abençoadas ali junto com os pastores nossos. Nossa, isso é top demais, porque Deus ele libera uma palavra para Abacuque. Um tempo de aflição, um tempo de perversidade, Deus libera uma palavra, olha, escreve algo com letras garrafais, para que todo mundo que passe possa enxergar. E você falando agora que escreveu um quadrinho e tal, cara, isso é um lembrete. Sim. É um lembrete, poxa, toda vez que eu passar lá, Deus me marcou. Deus me marcou. Não vou desistir. Não vou parar. Não vou desanimar. De repente a gente até desanima, mas a convicção de que o que Deus ele realizou na minha e na sua vida é muito maior quando nós temos esse lembrete. Hoje, Diogo, a Difarine, a tua casa, Deus, como você lidar com essa questão? Existe uma logística, você falou que tem ali a sua demanda diariamente, sim, tem os clientes ligando, pedindo, você disse que serve na igreja, né? E nós servimos juntos, graças a Deus. E, cara, como você lidar com essa demanda
Porque hoje eu vejo tua família é uma bênção. Glória a Deus. Os filhos crescendo, correndo para tudo quanto é lado. Nossa, né? E a criançada tá violenta. Mas, cara, como que você lidar com isso no seu dia a dia? acho que é tudo a questão de logística e planejamento familiar mesmo, né? Entender do nosso propósito em servir a Deus, servir a casa de Deus, servir ao próximo, juntamente em servir a nossa casa, nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa família. Amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo, nós temos que amar a nossa família, a nossa esposa, né? Os filhos são heranças do Senhor sobre as nossas mãos. Então, a nossa oração é para que Deus nos dê capacidade para saber administrar o que Ele deu em nossas mãos. Então, o que está em nossas mãos é apenas o fruto do resultado da nossa oração. Então, assim, logística e padronização. Então, assim, horário de levantar, horário das crianças sair de casa, é o horário de trabalho, onde que não estão as crianças em casa, as crianças voltam. Aí a parte de logística, a gente sai fazer as entregas, tudo conforme a nossa agenda, conforme o horário certinho, os clientes vêm pedindo. Então, a gente produz na parte da manhã, entrega na parte da tarde, as crianças, determinado horário, estão na escola, determinado horário estão em casa junto com a gente. E no final do dia ali, nós estamos prontos, com os nossos corações disponíveis a servir a Deus da melhor maneira possível. MegaCast Reino Empreendedorismo é isso. São histórias que vão mudar a tua vida, vão te inspirar e te desafiar a melhorar a cada dia. Diogo, hoje você como empresário, como empreendedor do Reino de Deus, né? Tá alimentando o povo, tá que nem Jesus. Amém. Né? De 5 pães alimenta a galera. Você hoje como empreendedor, empresário, como foi o seu início? Teve muita dificuldade? Teve muita barreira? Pessoas falaram para você, poxa, deixa isso para lá, isso não vai dar em nada. Você só tinha como, de repente, o quebra-galho. Hoje, cara, se transformou nessa potência. Como foi o teu início empreendendo no Difarini? Todo início é difícil, né? Todo início tem essa barreira, essa desconfiança, essa dúvida se vai dar certo ou não, né? Como eu tinha falado anteriormente, somente você tentando para saber, você fazendo para você saber se vai dar certo ou não. Mas houve sim barreiras, né? Houve erros, como eu falei também, né? De produzir o pão, você não sabia, você não tem a técnica. Então você tem que estar preparado a produzir, você tem que estar preparado a fazer o que você quer fazer com qualidade. Seja você produzir algo de alimento, um pão, uma comida, o que for que você queira, você planeja trabalhar, você tem que se preparar, né? Você tem que estar preparado, porque vai haver dificuldades, vai haver barreiras, vai haver aquelas pessoas que vai falar assim, cara, para com isso não vai dar em nada, não vai dar certo. Para você ganhar dinheiro, você tem que vender muito disso aí, você tem que fazer muito disso. Então, sim, sempre ainda existe barreiras a serem quebradas, existe ainda dificuldades a ser superadas, tudo isso sim ainda existe. E eu acredito que nunca vai deixar de existir, né? Isso que nos deixa cada dia mais forte, que nos faz crescer. Como nós vamos superar as barreiras, como nós vamos passar por determinados obstáculos, né? Então, acredito que existe e ainda haverá obstáculos, dificuldades, sim, em todo ramo que você queira empreender. Nossa, realmente a gente olhando de uma perspectiva natural, muitas das vezes a gente não entende, mas eu acredito que antes da estratégia existe uma direção. Com certeza. E trazendo lá no começo, eu vejo que Deus ele deu uma direção para você, mesmo que no teu natural ali, de forma inconsciente, cara, abre o armário, usa esse trigo aí, cara. É uma coisa que eu até comentei com um amigo meu aí recentemente, e sobre 3 P's, né? Sobre a promessa que há em sua vida, sobre o processo que você vai passar para você alcançar o seu propósito. Então, isso em todas as áreas da sua vida. Você vai existir uma promessa. José havia uma promessa, ele passou pelo processo, então ele teve a promessa dele que um dia as pessoas serviriam a ele. Ele passou pelo processo, jogado na cova, vendido como escravo, passou o que ele passou
para ele alcançar o propósito dele, que foi ser governante do maior país da época, né? Então, toda a nossa vida existe uma promessa, um processo e um propósito. Cabe a nós termos nossos ouvidos sensíveis para ouvir qual é essa promessa que Deus tem para nós. Cara, e a Bíblia fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Cara, e eu creio, cara, falando com você aqui, a gente vai se emocionando, você vai querendo entrar junto na história, porque de fato é superação total, cara. Você não se vitimizou em nenhum momento, mesmo no momento de dor, de dificuldade, sem perspectiva no âmbito natural, você não se vitimizou. Você não ficou como um coitadinho, você se posicionou como o homem da casa, né, como provedor do lar, falou, não, eu vou dar um jeito nisso daqui, cara, eu vou dar um jeito nisso daqui. E você meteu a mão na massa, começou a produzir, e eu vejo você falando, poxa, produzi 2, vendeu na hora, produzimos... Cara, hoje eu vejo você produzindo em escala, cara, como que é a tua mente em relação a isso? Cara, ontem era 2, hoje produzo aí em escala e às vezes deixo pro próximo. Falta. Porque falta aí, cara. E acaba faltando mesmo. Glória a Deus pela falta, né? Mas tem dias ali assim que falta pão. Nossa, então, assim, nós temos uma perspectiva de crescimento, sim. O pão hoje, ele, se for comparar números, nós temos uma crescente aí de 400% a 500% de um ano para o outro. Glória a Deus. E com certeza esse ano aqui é o ano do resgate. Nós vamos resgatar o que é nosso. O que é nosso tá lá e nós vamos resgatar ele. E o pão esse ano aqui, nós cremos que o pão vai ser a grande mudança, a grande virada para a nossa vida, vai ser esse ano mesmo, através do Difarine. Nossa, glória a Deus, né? Que isso cresça cada dia mais, que isso expanda. E eu liberei uma palavra ontem para um jovem. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida também. Às vezes a gente às vezes lê e passa desapercebido, mas a Bíblia vai dizer que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que nem subiu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para nós. De repente, a nossa mente tá, poxa, aumentamos 400%, 500%, mas de uma semente Deus aumenta 30%. De mais uma semente Deus aumenta 60%. E de outra semente Deus aumenta 100%. Ou seja, no reino de Deus a conta não fecha. Deus sempre tem mais daquilo que nós imaginamos. E que essa palavra se cumpra na tua vida, cara. Eu tomo posse. Que essa palavra se cumpra. Que você continue sendo esse cara fantástico, né, com um coração ensinável. Coração ensinável. Né, um coração ensinável e disposto muda tudo, cara. Muda tudo. Não é verdade, irmão? Com certeza. Mega, hoje, olhando para você, Diogo, empresário, cara, eu falo que você é um empresário de sucesso. O que você deixaria para aquelas pessoas que têm esse desejo e caem naquele conto, né, nas mentiras? Poxa, tem muita gente fazendo. Você vai ser apenas mais um. Poxa, deixa para lá, cara. Agora não é a hora. A tarifa tá alta. O mercado tá muito caro. Cara, qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa que tem esse desejo no coração de empreender e que você um dia teve, despertou e hoje você é sucesso? Eu acredito, sim, se foi colocado no seu coração, foi Deus que colocou no seu coração. Algo que Deus plantou na sua vida, Deus plantou no seu coração. Se é com direção de Deus que está na sua vida, não existe um motivo de não dar certo. Se o seu desejo que está plantadinho lá no fundo do seu coração é o desejo que Deus, é o propósito que Deus tem para a sua vida, independente da promessa que você tem, o processo que você vai passar, o propósito lá na frente, você vai entender qual vai ser. Então, vá em frente. Não escute todas as pessoas, escute as pessoas bem orientadas, bem direcionadas. Procure pessoas que vão te direcionar, cresça junto com pessoas, ande com pessoas que querem crescer também. Observe as pessoas que estão ao seu lado, porque tem alguns amigos que não são tão amigos. Olhe as pessoas que estão ao seu redor, busque pessoas que querem empreender, que têm coragem de falar a verdade para você.
Que fala, olha, desse jeito não vai dar certo, faz desse. Não aquele que dá tapinha nas suas costas, fala, cara, para com isso, você não vai dar em lugar nenhum. Mas aquele que te corrige. Caminhe com as pessoas que te corrigem. Se está plantado no seu coração, vá em frente e não desista dos seus sonhos. Uau! Depois dessa, meu querido, minha querida, eu largava tudo e botava a mão na massa, porque Deus é contigo. Diogo, cara, deixa aí seu Instagram pra galera. Como que a galera faz pra achar o de Farine? Telefone, Instagram, WhatsApp? Como que a gente funciona aí pra achar? Eu tenho ali, nós temos a nossa página no Instagram, de Farine, @de_Farine, ali você vai encontrar, tem o linkzinho também do WhatsApp, diretamente no WhatsApp você consegue perguntar, ver quais são a programação de fornada do dia, horário certinho de entrega, através da página tem o link do WhatsApp e você pode chamar a gente lá que você será muito bem atendido. Glória a Deus, aleluia. Queridos e queridas, estamos quase chegando ao final, mas antes eu preciso pedir para o Diogo para que ele possa liberar uma palavra que vai impactar a tua vida, uma palavra que mudou a vida dele. Eu quero que ele coloque esta palavra no teu coração neste momento. Fica com a gente, Diogo. Cara, aquilo que tem no seu coração, um versículo, uma mensagem que você deixaria para os seus filhos. Qual mensagem você deixa hoje para os nossos telespectadores? Na verdade, sim. O que nós podemos falar, nunca pare de lutar, nunca deixe de buscar os seus sonhos, os seus objetivos. Busque sempre Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Amém? Glória a Deus. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio do MegaCast. Eu vou pedir para você agora, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no MegaCast Reino Empreendedorismo, deixa aquele mega like, mas é aquele mega mesmo, e também compartilhe. Vamos juntos propagar o reino de Deus. Eu te vejo no próximo episódio.